A partir de agora, a Rádio Web Atalaia passa a apresentar o programa A Voz da Restauração. Deixou no aprisco e pelas montanhas a busca-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Que a paz, a bondade e a misericórdia de Deus possa estar com você, meu amado e querido ouvinte. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos juntos aqui através do nosso programa A Voz da Restauração. E juntos, mais uma vez, vamos estudar a Palavra de Deus, vamos meditar nas Sagradas Escrituras. E eu gostaria de contar, com a sua audiência, com a sua compreensão com relação ao que vamos sempre estudar aqui, Porque às vezes você possa, de momento, ter uma concepção diferente, mas gostaríamos que você meditasse, examinasse com as Sagradas Escrituras tudo aquilo que nós estudamos aqui. Seria muito bom se você estiver em seu alcance, se você puder, é claro, acompanhar aí com a sua Bíblia, para juntos nós sermos abençoados por Deus. Lembrando que o programa Voz da Restauração é um oferecimento da Igreja Evangélica Tabernáculo Voz da Restauração, situado na Rua Antônio Rodrigues, número 270, na Vila Miriam, aqui em Presidente Prudente, próximo aqui à rodoviária. E lembrando a todos os nossos preciosos irmãos e ouvintes que as nossas reuniões são aos domingos, no horário das 18 horas, às quartas e às sextas, no horário das 19 horas e 15 minutos. E para nós sempre é um prazer muito grande ter você em uma de nossas reuniões. Meus queridos, desta feita nós queremos estudar um novo tema e juntos nós vamos passar aqui, um bom tempo, lendo a Palavra de Deus, meditando e pensando neste assunto. Como saber se Deus nos ama? Vamos juntos meditar nisto? Como saber que Deus nos ama?
Não posso explicar o que Ele é pra mim. Palavras nunca falarão. Não dá pra imaginar o seu amor sem fim. Não cabe no meu coração. Impossível sobreviver sem Ele. É como abelha sem mel. Impossível imaginar sem Ele. É como a noiva sem o véu. É como a estrela sem o céu. Jesus é fonte de água viva. Eu sou a sede, sou uma alma sem descanso. Ele é rei. Jesus é a rosa de Saron. Sou beija-flor, eu sou um coração amando. Ele é o amor. Sobreviver sem Ele é como abelha sem mel. Impossível imaginar sem Ele. É como a noiva sem véu. É como a estrela sem o céu. Jesus é fonte de água viva. Eu sou a sede, sou uma alma sem descanso. Ele é rei. Jesus é a rosa de Saron. Sou beija-flor, eu sou um coração amando. Ele é o amor. Ele é o amor. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 3. Com esta escritura, meus queridos, nós queremos estudar, como anunciamos,
Como sabemos se Deus nos ama? Nos dias no qual nós estamos vivendo, que são dias trabalhosos, como já temos estudado aqui numa outra ocasião, as pessoas interpretam mal, meu querido e precioso ouvinte, a questão do amor de Deus. O amor de Deus é muito, mas muito diferente deste amor humano. Né? Biblicamente dizendo, no original, o amor de Deus é o amor ágape, enquanto que o amor humano é o amor filho, o amor filho, né? E nós sabemos que há uma diferença muito grande. Por exemplo, Israel pergunta aqui, não é? Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Principalmente, meu querido e precioso ouvinte, hoje, quando o cristianismo está sendo mal interpretado. Muitas e muitas pessoas vêm para o cristianismo, aceitam Cristo como seu Salvador e eles esperam, não é, uma vida sem sofrimento. Agora, vamos já adiantando e deixando claro que, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus diz que nós teríamos que renunciarmos a nós mesmos. E ele nos oferece uma cruz. Não existe verdadeiro e real cristianismo sem cruz, sem sofrimento. A Bíblia chega a nos afirmar: se com ele sofrermos, com ele nós reinaremos. Então, quando a Bíblia nos promete que Deus nos ama, isso não vem querer dizer que nós não teríamos nenhum sofrimento, que nós não passaríamos por dificuldade, que nós não teríamos momentos difíceis, porque esse cristianismo que é pregado muitas vezes e oferecido, isso só leva as pessoas a se decepcionar, porque eles esperam que Deus seja um senhor de cabelos brancos, idoso, né, com um filho mimado no colo, aonde tudo que esse filho pede, ele lhe concede. Tudo que o filho deseja, ele lhe dá. E sempre protegendo ele para não sofrer, para não ter problema, para não ter dificuldade. Ora, meu querido e precioso ouvinte, irmão em Cristo Jesus, se este foi o cristianismo que lhe ofereceram, eu sinto muito em te decepcionar ao dizer: você está no caminho errado. Bom, primeiro em Mateus capítulo 7, a Bíblia nos diz que estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos são os que o encontram. Mas por que pouco, meu querido? Porque seguir o caminho de Cristo, seguir o Evangelho, é seguir as pegadas de Cristo. Seguir as pegadas de Cristo é 1 Pedro capítulo 2. Quando for possível, você dá uma lida lá. Mas vamos seguir aqui no tema. Deus provando aqui para Israel que a prova de que ele os amava é porque Deus os havia escolhido a eles para a promessa. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso quer dizer, a prova de que eu vos amei é que eu vos elegi como filhos da promessa. E se você, se eu, todos nós, meu querido, que queremos saber se Deus, na verdade, nos ama, não é porque eu, como cristão, eu não vou ter aborrecimento, não vou ter luta, não vou ter dificuldade, não vou ter sofrimento. Pelo contrário, isso aí faz parte. Profeta de Deus, pregando a série As Eras da Igreja, quando ele falava ali sobre a carta dirigida à igreja de Éfeso, ele nos diz que o sofrimento
ele faz parte do dia a dia da vida de todos os cristãos. E lembrando, meu querido, que Deus não precisa provar nada se Ele nos ama ou não nos ama, porque Ele já provou. Em São João, no capítulo 3, a Bíblia diz no verso 16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, essa já é a prova de amor. Jesus não tem que provar, não é? Trazer nenhuma prova para mim de que me ama. Ele já me amou antes, não é? Que eu o amasse, ele já havia me amado. Agora, como ele carregou a sua cruz, também nos é oferecido uma cruz. E a prova de que ele nos amou, o apóstolo São Paulo deixa registrado na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28 a seguir, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo vai contribuir para o meu bem, não importa o que venha me acontecer, o que eu venha sofrer, então essa é a prova de que ele me ama. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque aqueles que ele dantes conheceu, ou seja, antes que Jacó e Esaú nascesse, através da sua onisciência, ele disse: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E antes que o mundo existisse, aqueles que ele dantes conheceu, ele predestinou. Ou seja, ele viu todo o percurso da humanidade. E ele pôde ver as minhas decisões. Ele pôde ver o desejo que havia na minha alma. E ele me elegeu. Ele me predestinou. Ele me deu esta oportunidade de amá-lo de volta e de servi-lo de volta. Porque tudo, meu querido, a nossa salvação, as nossas obras, tudo está vinculado ao amor. Como está lá em São João capítulo 14, verso 15. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então tudo isso, como disse bem o mensageiro de Deus, não é que o envolvimento entre Cristo e a sua igreja é um caso de amor. Não é? E como Deus nos amou incondicionalmente, Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou, Ele nos guardou, Ele nos protegeu quando vivíamos no mundo da ignorância. Então hoje também, o verdadeiro amor cristão, meu, seu, nosso amor por Deus, também é incondicional. Se faça frio ou faça calor, se temos bonança ou necessidade, na verdade, tudo isto faz parte e de forma alguma deve nos separar. O apóstolo São Paulo fala disso de uma maneira bem precisa, não é? Aqui na carta aos Romanos, ainda no capítulo 8, não é? Do verso 35 a seguir. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, assim como nada, não é, foi capaz de fazer com que o amor dele não se manifestasse por nós, e uma vez nós o conhecendo e o amando, também nada vai poder nos separar disto. É um amor incondicional. Então você vai ver que é muito diferente desse amor cristão que se é ensinado. Tem muitas pessoas que servem a Deus por uma barganha, porque Deus o curou, então ele se sente na obrigação de servir a Deus porque Deus o curou. Não é? Muitos acham que irão para o céu porque fazem isto, faz aquilo. Ora, não é por esse meio. O próprio Jesus ali na parábola, falando sobre o fariseu e o publicano no templo, ele deixou claro que não é por essa questão, não é? Mas é por fé e por amor, não é? Embora todos nós, repito, São João 14, verso 15, aquele que ama a Deus procurará o agradar, o servir,
fazer a sua vontade. O amor nos leva a isto, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo perguntando. A tribulação? Né? Os problemas? Ou a angústia? Então veja que tribulação, angústia, isso faz parte. Não é porque Deus te ama que você não vai ter tribulação, que você não vai ter angústia, porque a tribulação, meu querido, produz a paciência. A angústia, não é? Ela faz parte da sua caminhada, porque isso vai quebrantar o seu coração. Ou a perseguição. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que todos que procurar viver piamente em Cristo padecerá perseguição. É inevitável. Agora, isso é a prova de que Deus nos ama. É que Ele está levando-nos a produzir frutos, nos quais traz aborrecimento. Não é? Porque a Bíblia diz em São João, no capítulo 1, que Jesus Cristo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não é? E com Ele estava a luz. Não é? A luz que alumia todos os homens. Ou seja, todos que nascem do Espírito Santo de Deus é filho da luz. Agora é claro, os que vivem em trevas, todos que vivem em trevas, longe de Cristo Jesus, que o sol da justiça, como está lá em Malaquias capítulo 4, ainda não nasceu para ele vai aborrecer a luz. Você pode notar que quando o sol sai pela manhã, todos os animais que faz parte da vida noturna, as aves, os insetos, eles desaparecem. Eles procuram, não é, suas tocas, o lado sombrio das árvores, as folhas, as ramagens, como os morcegos, né, as cavernas, para continuar ainda um pouquinho no escuro. Mas à noite eles se sentem à vontade. Os animais, eles vão para suas tocas, para suas cavernas também. Mas o homem, que foi feito para viver durante o dia, e os animais do dia, eles sentem bem com a presença do sol. Então não tem como, se você é luz que alumia em lugares escuros, porque isto é a palavra de Deus, o que faz em cada um de nós, é a lâmpada para os nossos pés. Então é claro que vai trazer aborrecimento. É claro que você vai sofrer perseguição. Mas isso não quer dizer que Deus não te ama. A prova que Ele te ama é que Ele está através de você iluminando. Não é? Mas vamos seguindo aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Então isso não quer dizer, porque você é um cristão, não é, que você não poderá passar fome. Necessidades, Deus pode te provar, não é, para que assim a sua fé seja aperfeiçoada, o seu espírito seja aperfeiçoado, através do poder de Deus, não é? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, né? Tanto que ele chega a dizer em Mateus capítulo 10 que qualquer que matasse um dos apóstolos poderia estar fazendo um trabalho para Deus. Ou seja, a vontade, se essa é a vontade de Deus, né? E Deus quer recolher os seus filhos, Ele pode permitir algum meio que está vinculado à morte para que as suas vidas sejam ceifadas e eles glorifiquem a Deus com as suas mortes. Isto é o que diz a palavra de Deus, não é? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é? Isso não quer dizer apenas que Ele nos ama, Ele nos amou. A prova disto é que Ele morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Entende? Então, meu querido e precioso ouvinte, eu espero que através disso você vá, muitas vezes, notar que Jesus te ama mais do que você imagina. Que Deus te ama mais do que você imagina. O que acontece é que muitas vezes as pessoas são mal ensinadas. Acham que o amor de Deus, Deus nos amar, é viver, não é, sob os holofotes do mundo, não é, ter riquezas materiais,
gozar de uma perfeita saúde, não é? Ter tudo no seu devido lugar. Não, meu querido. A cruz, ela muitas vezes pesa, ela nos causa ferida, nos causa sofrimento, mas isso não é desamor da parte de Deus. É o amor dele trabalhando através destas coisas para nos trazer a sua perfeição, não é? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte... Agora, se nem a morte, o que mais os seres humanos que vivem nessa terra, ou todo ser que vive, que eles mais temem? A morte. Os animais lutam até o último instante para não morrer. O homem também, da mesma forma, ele gasta todos os seus bens, se for necessário, para se livrar de uma doença, não é? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que isto é um amor correspondido. Aqueles que uma vez provou de Cristo, que recebeu o seu amor, e que também, meu querido e precioso ouvinte, o seu coração foi cheio do Espírito Santo, então ele tem a suprema caridade. E ele passa a ser parte da deidade de Deus. E aí não tem outra coisa que vai lhe acontecer, senão aquilo que a Bíblia diz que aconteceria. Então perseguir, maltratar, não é? Injuriar, caluniar um verdadeiro filho de Deus, isso não vai trazer, meu querido e precioso ouvinte, de forma alguma, não é? Escândalo para ele. Ele não vai se escandalizar, ele não vai abandonar a sua cruz, não vai abandonar a Jesus por causa de sofrimento. Pelo contrário, ele saberá que através disto, alguma coisa estará contribuindo para o seu crescimento espiritual, não é? Por isso que o amor, ele excede tudo. Todos os sentimentos, todos os dons, todos os ministérios, né? Como Paulo chega a dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não é? E não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então você vê a importância, né, de você corresponder esse amor verdadeiro, esse amor celestial, aquele amor que Deus tem com ele, que não nos priva de sofrimento. Pelo contrário, quando ele vê que nós estamos de alguma forma nos desencaminhando, ele nos corrige. Tanto que em Apocalipse capítulo 3, ele chega a dizer: eu açoito e corrijo a todo aquele que eu amo. Você já parou para pensar nisto? Eu açoito e corrijo, ou corrijo e açoito todo aquele que eu tomo por filho. Deus não nos poupa. Se for necessário, somos açoitados, né, para que nós possamos continuar na verdade. Então, bem-vindo ao cristianismo. Bem-vindo ao evangelho real. Ao evangelho que tem cruz. Mas tudo isto vinculado pelo amor. Sem o amor de Deus, você não vai suportar isto. Compreende? Agora, por que, meu querido e precioso ouvinte, ele nos permite estas coisas? Mas vamos seguindo aqui. Ainda que eu tivesse o dom, não é, de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal a transportar os montes, aquela fé do grão de mostarda que Jesus disse, né, do tamanho do grão de mostarda, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, que é a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade, ela é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. Olha para você ver, meu querido, o amor é sofredor. Toda pessoa que ama a Deus de verdade, ele tem prazer no sofrimento. Nós vamos ver isso aqui nas Escrituras. Se é por causa de Jesus, se é por causa da palavra,
não é? Ele tem prazer em sofrer, não é? A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, ou seja, o verdadeiro amor de Deus, não é? Você não tem inveja de ninguém, não é? Porque você sabe que você faz parte de Deus, você é um filho e uma filha de Deus. A maior posição que alguém poderia ter, não é? É essa de ser um filho e uma filha de Deus. Porque, meu querido e precioso ouvinte, todo o universo, tudo o que existe, foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso está lá em São João, no capítulo 1, verso 1 a seguir. Agora, você saber que você é filho de um Deus deste, possuidor dos céus e da terra, como Ele pediu para Abraão olhar para as estrelas dos céus, olhar para a areia do mar, né? E olha para cá, Abraão, tudo isso que você está vendo eu te dei a você e a sua descendência, né? Falando da terra prometida. É uma coisa maravilhosa. É benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, né? Não se ensoberbece, ou seja, você é humilde, né? Como o próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não se importa com indecência, ou seja, tem a boa decência, a boa moral, né? A boa postura. Não busca os seus interesses. Não é aquela questão, volto a repetir, de barganha, né? Mas é questão de desenvolver, devolver este amor. Então a prova de que Deus te ama é que Ele te corrige, é que Ele te deixa sofrer sob medida, porque a Bíblia chega a dizer que Deus não pode nos dar maior prova do que nós podemos suportar. Olha para você ver que Deus maravilhoso, né? Não se irrita, não suspeita mal. Ou seja, quando você é provado, quando você é castigado por Deus para chegar, né, aonde precisa chegar, né, você não fica irritado por causa disto. Como disse, você vai refletir, você vai examinar as Escrituras e você saberá que é necessário. Cristão que quer chegar à glória, sem cicatriz, né, sem batalhas, sem sofrimento, né, ele está desinformado com relação ao verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, nós vamos chegar nisto, o verdadeiro poder de Deus. Porque para vencer o mundo, para vencer as lutas e as dificuldades, né, Paulo disse que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Agora, esse poder, esta força, ela não vem de graça, né? Existe um mecanismo, existe uma lei para trabalhar para que isso venha acontecer, e nós vamos chegar nisso. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Então o sofrimento por um cristão, genuinamente nascido de novo, isso não desanima ele, não escandaliza ele, não tira ele, né? Porque tem pessoas que é o seguinte, ele segue a caminhada até uma etapa, né? Quando começa a vir o sofrimento, como o próprio Jesus fala ali sobre a parábola do semeador, né? Aquele que recebe o evangelho com alegria, ele fica entusiasmado, mas de repente vem o sol forte e ele não tem raiz profunda. E aí ele acaba morrendo, né? Se escandaliza, né? Vendo as dificuldades, vendo o sofrimento. E se eu sou cristão, por que está acontecendo isso comigo? Né? Como Israel aqui, se o Senhor nos ama, então por que isso tudo nos sobreveio? Ele disse, a prova que eu vos amei é que eu vos elegi, né? Essa é a prova que eu vos amei, não é? Que eu escolhi vocês. Vocês fizeram parte da promessa, a nação eleita, a nação escolhida. Essa é a prova que eu vos amo. Agora, eu não prometi nada de graça, não é? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, este é o amor que é colocado em nossos corações, e a prova de que Deus nos ama é que Ele sofreu no nosso lugar e nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. E a prova de que o amamos é que por Ele tudo sofremos. Pelo Evangelho tudo sofremos, tudo suportamos, tudo esperamos. Né? Como diz o Salmo 40, esperei no Senhor com paciência e Ele ouviu o meu clamor. A caridade nunca falha. Olha, para você ver que coisa tremenda, né? O amor nunca falha, por isso que Deus nunca falhou.
Em todas as circunstâncias, quando as pessoas pensavam que Deus tinha falhado com Daniel em permitir que ele caísse na cova, se envergonharam. Quando pensaram que Deus tinha falhado com os jovens hebreus, por não ter se curvado diante daquela imagem, mas se curvar só diante de Deus, eles foram surpreendidos, não é? Porque Deus provou que os amava também, não é? O amor nunca falha. Aí você diz, mas e se nós, pastor, sofremos aí um acidente, uma enfermidade e irmos para a sepultura, isso não prova que foi falhado? Por que Deus permite tantos cristãos morrer de uma maneira estranha e às vezes vão embora antes do tempo? Porque Deus determinou, segundo o Salmo 90, não é? 70 anos de vida para o ser humano, e alguns, por ser forte, chegam aos 80. Mas tem pessoas que aos 50, aos 40, aos 25, aos 30, como Jesus mesmo foi aos 33 anos. O profeta de Deus foi aos 55. Outros servos de Deus morreram até mais cedo, prematuramente, não é? Por que isto? Não é? Será que Deus, o amor aí não falhou nessa parte? Não, meu querido. Porque Deus viu que esta pessoa já tinha cumprido a sua etapa. O propósito que Deus propusera com ele já estava feito. Compreende? E aí Deus permitiu a morte vir de alguma forma para levá-lo para o descanso. Compreende o que eu estou dizendo? A caridade, ela nunca falha. O amor de Deus nunca falhou com ninguém. Aqui não entendemos, mas lá nós vamos entender. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Quer dizer, todas estas coisas são temporárias, mas o amor, ele permanece. Veja, por exemplo, meu querido e precioso ouvinte, o homem que mais trabalhou no Novo Testamento, que mais escreveu, que mais foi visitado por Deus a tal ponto, como ele chega a relatar que ele foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas e ouviu coisas que não é lícito dizer ao homem. Ou seja, ele foi proibido de dizer. O que João viu foi pedido que escrevesse, mas o que Paulo viu, Deus disse, eu não quero que você fale sobre isto. Agora eu te pergunto, qual foi o caminho que este homem percorreu? Eu não quero chatear você, eu não quero trazer-lhe um aborrecimento, apenas dar um beliscão na sua consciência. Você já notou que hoje os homens, que são chamados homens de Deus, na maioria vivem em regalia? Será que se o apóstolo São Paulo vivesse hoje, nos dias atuais, ele teria um jatinho particular para poder visitar as suas congregações longínquas? Fala para mim, será que ele teria uma casa nos melhores condomínios da cidade em que ele pudesse se estabelecer? Aí você diz, pastor, mas aonde o senhor está querendo chegar com isso? Não, eu estou querendo beliscar a sua consciência e a minha, para ver se nós estamos mesmo vivendo o real, o autêntico, o verdadeiro evangelho, ou estão nos enganando. Compreende o que eu estou dizendo? Mas, como diz o povo aí fora, sem melongas, vamos aqui direto ao assunto. E ver aquilo que eu estou falando. Qual eram os homens de maior vulto espiritual na época dos apóstolos? Foi Pedro, Paulo, João, mas mais Pedro e Paulo. Paulo que foi chamado depois. Vamos ver aqui o que Paulo diz, a maneira que eles se conduziam, a maneira que acontecia com eles. Quer dizer, os homens, agora lembrando que Pedro, ele não era só apóstolo, ele também era pastor. Inclusive, ali no Evangelho de São João, no finalzinho do Evangelho, o próprio Jesus comissionou ele, disse, tu ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele foi o primeiro pastor da ordem, da nova aliança, do Novo Testamento, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi o primeiro pastor. E olha o que Paulo disse aqui, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1 a seguir.
E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim, Apolo, por amor de vós, não é? Para que não aprendais a ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro, porque tenho quem te diferença. E quem está em tu que não tenha recebido? E se recebeste, porque te glorias, como se não houvesse recebido? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós reinais? Ou seja, por que está preocupado com riqueza, com fartura aqui, sem que ainda nós não começamos a reinar? Nós ainda estamos em terra estranha, não é? Oxalá reinasseis, para que também nós reinássemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. Agora, loucos por amor de Cristo, não é? E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Agora, é isso que eu estava tentando chamar a sua atenção. Não é? Como você sabe que Deus te ama? Não é? Nós já aprendemos aqui. É que Ele te elegeu, que Ele te escolheu, né? Te colocou nessa posição de fazer parte da deidade, de ser chamado filhos e filhas de Deus. O maior título que alguém poderia receber, não é? A maior adoção que poderíamos receber. Agora, preste atenção, né? O que Paulo chega a dizer aqui. Até esta presente hora sofremos fome. Agora, um homem de Deus como Paulo, sofrer fome. Aí eu te pergunto, e os homens de Deus hoje? Como é que funciona? Será que o foco não está virado? Será que não estamos entendendo alguma coisa errada? Não é? E até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Que situação de um apóstolo, de um grande homem de Deus, que disse que nada poderia lhe separar do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Agora, como assim? Se Deus o amou, se Deus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele poderia perguntar: Senhor, como o Senhor pode provar que me ama? Comigo passando fome, Senhor? Nem roupa para vestir eu tenho, passando frio, sede, sofrendo necessidade. Como o Senhor pode provar que me ama? Agora lembra-se que quando ele foi preso em Jerusalém e ele recebeu uma bofetada, de noite o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: eu sou contigo, e como testificaste de mim aqui em Jerusalém, eu quero que você testifique também em Roma. Louvado seja Deus, né? E quando ele sofreu aquele naufrágio, que passaram dias e dias e dias sem comerem, sem beber, no escuro, aí aparece o anjo do Senhor e diz para ele: Paulo, não temas, eu sou contigo. Nenhum dos que estão aqui no barco virão perecer. Nenhum deles irão morrer. Agora, eu sou contigo, sofrendo um naufrágio, sofrendo fome, perigo de vida. Vamos seguindo aqui. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetada e não temos pousada certa. Será que Deus amava Paulo? Como você pode saber, meu irmão, se Deus te ama ou não? Como é que você prova? Você quer saber se Deus te ama? É por causa das bênçãos que você recebe? Né? É por causa da vida descansada, sossegada, seus deleites, né? E às vezes da reclamando e murmurando. Como é que você pode saber se Deus te ama ou não?
Então você está vendo que não é por esses meios que às vezes somos ensinados que Deus vai provar que me ama ou se me ama ou não me ama. Não é segundo a fartura, não é segundo, não é, o meu bem-estar. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus e recebemos bofetada e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Agora, isto o homem que mais foi usado por Deus no Novo Testamento. O homem que mais escreveu. Será que Jesus o amava? Visto que ele trabalhou tanto, visto que ele se esforçou tanto. Mas vamos dar mais uma saltadinha aqui para frente, né? Aqui no capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 16 a seguir. E aí você vai mudar a sua concepção se Deus te ama ou não, né? E nós vamos concluir com algo bem interessante. Aí você verá que a prova que Deus nos ama não se trata, né, das coisas aqui desta vida, né? Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Ele se humilhando para os irmãos. Pois sois sofredores, e alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos e muito mais em açoite. Mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Será que Deus verdadeiramente amava Paulo? Não é? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Ou seja, 5 vezes ele recebeu 39 açoitadas. Porque existia uma lei, se açoitasse 40 vezes, não poderia açoitar mais. Então os soldados, para ter o direito de açoitar ele mais vezes, não dava 40 chibatadas, dava 39. Não é? Por isso que ele diz aqui menos 1. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Não é? Dos judeus, né? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Agora, açoitado. Esse era o salário? Essa era a gratidão de Deus com ele pelo que ele fazia? Essa era a prova de que Deus o amava? Ô meu irmão, ô minha irmã, será que Deus te ama? Você já foi açoitado alguma vez? Você já foi preso alguma vez? Você já passou fome por causa de Cristo Jesus alguma vez? Quando você foi mandado do serviço porque você não queria quebrar a palavra de Deus? Tem tanta gente aí, meu querido. Olha, só vou dizer uma coisa aqui e quero que vocês analisem. Antes de me odiar no que eu vou dizer, você analise. Quantas e quantas e quantas mulheres chamadas cristãs, se tornam abominável diante de Deus. Porque no seu trabalho, para não perder o trabalho, não é? Lhe foi exigido que colocasse uma vestimenta, segundo Deuteronômio capítulo 22 e o verso 5, colocasse uma vestimenta que não pertence à mulher, biblicamente falando. Eu não estou falando de modernidade, eu não estou falando do que a Globo ensinou aqui para o Brasil, eu não estou falando dos sistemas modernos, eu não estou falando do costume atual, eu estou falando de Bíblia. Compreende? Porque as civilizações mudaram, os costumes mudaram, os sistemas mudaram.
Mas Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia nunca mudou, Jesus nunca mudou. Os sistemas do mundo que jaz no maligno mudou. Né? Então preste atenção. Né? Quantas e quantas e quantas mulheres, né, com a justificativa de que tinha que levar alimento para casa, porque tinha que tratar dos seus filhos, tinha que fazer compra, então não podia perder o emprego, então tinha que usar uma roupa que pertence para homem e se tornar abominável diante de Deus. Agora, eu sei que isso é forte, mas cristianismo não ficou para fraco mesmo. Cristianismo ficou para quem ama a Deus, se possível passar fome, se possível passar sede, se possível não ter nem o que vestir. Bom, tudo depende do tanto que ama. Não é? Aí nós podemos dizer, se Deus nos ama, nós também amamos, se nós também amamos a Ele. Porque Paulo disse, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. Presta atenção. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Quer dizer, Deus tem misericórdia. Em viagem muitas vezes, em perigo de vida, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo nos desertos, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Olha para você ver que situação. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, quer dizer, passar a noite, ter que passar a noite sem dormir. E agora que vai um beliscão. E muitos cristãos não conseguem 1 vez por ano passar uma noite acordado diante de Deus. Se vamos fazer uma vigília anual, nos 365 dias do ano, vamos tirar uma noitinha apenas, já começando às 8 horas, quando chega meia-noite, 1 da manhã, a maioria já estão caindo da cadeira. Cadê o amor por Deus? Cadê o amor por Cristo Jesus? E aí perguntamos se Ele nos ama? Claro que Ele nos ama. Ele morreu flagelado. Ele deixou o seu trono de glória. Você quer ver a prova que Ele nos ama? Você lembra de Isaías no capítulo 6? Sim, Isaías capítulo 6, quando Isaías foi lá no templo orar e teve aquela visão e viu os serafins que voavam, viu um assentado sobre um alto e sublime trono, como se fosse um rei, e os serafins voando, não é? De um lado para o outro, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Você sabe quem era aquele ser? Era o Verbo. Era o Verbo antes de se encarnar, onde os serafins cobriu o rosto para ficar diante dele. Ali em Ezequiel, no capítulo 1, capítulo 2 ali, que fala que Ezequiel viu né, como um trono de safira por cima do firmamento, que no seu interior saía fogo. Sabe quem era ele? Era o Verbo antes de se encarnar. Ele deixou tudo isso lá para descer aqui e se encarnar, ser cuspido, maltratado, açoitado, flagelado. Você ainda quer perguntar se Ele te ama ou não? Ah, meu querido, é claro que Ele te ama, ou Ele jamais faria isso. E o Verbo se fez carne, verso 14, São João capítulo 1, e habitou entre nós. Agora, nós não podemos sofrer um arranhãozinho, que aí nos perguntamos, ficamos revoltadinhos, afastamos dos cultos, já não queremos mais ir na igreja, porque que evangelho é esse, que a gente faz tudo e parece que Deus não nos ouve, parece que Deus, meu querido, minha querida, nós estamos nadando em mar de rosas, compreende? Vamos provar que nós também o amamos. Ele prova que nos ama. Ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, nos escolheu para fazermos parte da sua natureza, para fazermos parte da deidade, sermos chamados filhos e filhas de Deus, para herdarmos uma eternidade, banquetear com Ele 3 anos e meio, onde beberemos o fruto da vide com Ele, como Ele prometeu para os apóstolos, onde passaremos 3 anos e meio na ceia das bodas do Cordeiro,
Você imaginou que privilégio estar ali junto com todos os santos do passado, com Abraão, com Isaac, Jacó, com Davi, com todos os apóstolos, os irmãos do passado e os irmãos agora do presente, não é? Misericórdia, meu querido. Olha quantas promessas temos nós, não é? Em viagem, muitas vezes, em perigo nos rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, e em perigo dos gentios, e em perigo na cidade, e em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, além dessas coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Agora, meu querido e precioso ouvinte, como este homem poderia pensar ou imaginar se Deus amava ele ou não? Preste atenção, aí tem que vir a revelação. Aí ele diz aqui, seguindo no capítulo 12: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se na carne não sei, se fora da carne não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui está a prova de que Deus o amava. E a prova, meu querido, que Deus me ama, que Deus te ama, e que um dia também seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 a seguir. Um dia ele arrebatará um povo. A prova que ele nos ama é que ele está nos preparando no nosso interior. Porque o exterior, não é? Por mais rico que esse povo seja, não é? Atores aí dos anos 80, hoje estão tudo aí com 80 anos, 84 anos, alguns com 90 e tantos anos. Ficou no esquecimento, isso tudo passa. Os faraós passaram, os César passaram. Tudo passa. Mas nós não vamos passar, porque viveremos eternamente. Essa é a prova de que Deus nos ama. Compreende? E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha para você ver que coisa tremenda. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Agora, a fome, o frio, a nudez, as surras de vara, os açoites, isso não quer dizer nada. O importante, a prova de que Deus me ama, é que Ele me elegeu, me deu o privilégio de ver essas coisas e de sentir estas coisas. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo, quer dizer, do meu físico, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, ou seja, depois que foi-lhe mostrado toda esta glória, todas estas revelações, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, além de ter passado por todas essas tribulações. E ainda vem um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, quer dizer, uma enfermidade, a fim de que me não exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Disse: Senhor, tenha piedade, tira de mim essa enfermidade, não é? Que ele escrevia com grandes letras, tinha dificuldade, não é? Era uma enfermidade que atacava seus olhos. E disse-me: a minha graça te basta. Ou seja, o meu favor que você não merece já basta, Paulo. Deixa eu surrar esse lado seu humano. Isso não quer dizer nada, porque isso aí vai pro pó mesmo, isso vai acabar. Então, não se preocupa não. Aí ele diz assim, ó: e disse-me: a minha graça te basta. Agora, lembrando, meu querido, lembrando que tudo isso Jesus já tinha nos prevenido. Antes de Paulo foi Jesus, antes dos apóstolos já tinha sido Jesus. E você lembra do que ele disse lá em Mateus capítulo 6, que nós não devíamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque nós valíamos mais do que a roupa, não é? Mais do que a comida.
Olha, isso é tremendo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quanto mais você sofre, Paulo, quanto mais você é humilhado, você é injuriado, mais o meu poder cresce em você. O que você quer? Qual escolha você quer? E eu te pergunto para você, crente laodiceano dessa dispensação de Laodiceia, nós que vivemos na modernidade, deixa eu te perguntar, o que você quer? Você quer uma vida luxuosa, deleites? Você quer cada vez mais conforto ou você quer sentir a presença de Deus? Ainda que, às vezes, sofrendo prejuízo por se manter cristão, perdendo serviços por ser cristão, perdendo negócios por não dizer mentira, dizer a verdade. O que você quer? Você quer acordar cedo e sentir o gozo inefável do Espírito Santo borbulhar na sua alma? Ou você quer sentir o conforto de viver uma vida regalada aqui por mais, quem sabe, 10 anos, 15 anos só apenas? E depois você vai para a sepultura e a sua alma mergulhará na negrura das trevas. O que você deseja? Qual escolha você faz? Porque ele te amou. E agora você tem que provar que te ama, que ele ama também. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí disse ele, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não é? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí está resumido. Não é? Enquanto eu for fraco nessa parte, enquanto eu apanhar, enquanto eu for açoitado, enquanto eu for preso, enquanto eu passar fome, passar frio por amor de Cristo, porque nada disso vai me separar, nem a morte vai me separar dele. Né? Então, eu serei forte. Louvado seja o nome do Senhor. E aí está a prova, meu querido, que Ele nos ama. Agora, vamos deixar que o nosso interior prove também que nós o amamos. Quando sofremos prejuízos, injúrias, calúnias, difamação, perseguição, por apenas ficarmos com a palavra, ficarmos com a verdade. Que Deus te abençoe. E eu espero que isso tenha te ajudado. E não esqueça, Deus te ama mais do que você imagina. Deus te abençoe e até o próximo estudo, até o próximo programa. Em nome de Jesus. Até lá. A Rádio Web Atalaia apresentou o programa A Voz da Restauração. Volte a nos ouvir no próximo programa, neste mesmo horário. Eu te deixo a paz, a minha paz eu te dou. Não a dou como o mundo a dá. Eu te deixo a paz, a minha paz eu te dou. Não a dou como o mundo a dá. Tudo isso tenho dito a ti, pra que meu gozo permaneça e o teu gozo seja completo. Tudo isso tenho dito a ti, pra que meu gozo permaneça